nessa noite o Espírito de Deus está aqui dizendo para você: não desista, não ouça a voz da multidão. É muito fácil a gente ouvir e a gente ir para baixo. E aí, quanto mais aqueles homens falaram para mim, aquilo parece uma vitamina no meu coração. Só para resumir, hoje a gente tem uma empresa lá e já tem 13 anos que a gente trabalha. São mais de 2.000 pessoas que trabalham naquele lugar. Minha esposa trabalha comigo lá, minha família. Eu quero dizer para os irmãos, hoje a gente vai trabalhar, a gente fica lá, a gente vem embora, a gente volta para lá. E Deus tem colocado uma coisa no nosso coração: como que nós vamos fazer o dia daquelas pessoas melhor? Como que nós vamos abençoar aquelas pessoas? E Deus tem acrescentado no nosso coração. Porque se eu sair para ir trabalhar só buscando o meu benefício próprio, eu vou ser o pior dos homens. Eu não vou ter diferença nenhuma daquilo que a multidão está aí. E a multidão que estava naquela manhã para procurar, para ouvir, para tentar ver o que estava acontecendo, muitos curiosos. E aí o texto fala de escribas e fariseus. Esses nunca nós vamos ficar livres deles. Nós temos que nos revestir do Espírito Santo de Deus, mas sempre vai haver escribas e fariseus, aqueles que vão julgar, aqueles que vão pensar que sabem mais, que vão querer dizer o que Jesus faz ou não faz. Mas aí a Bíblia diz que aqueles homens não desistiram. Falou assim: ó, nós vamos subir pelo telhado, nós vamos abrir o telhado. Eu conheço mais ou menos as casas de um deles falar, e o telhado é assim, assim, assim. Nós vamos tentar, nós vamos subir e nós vamos colocar esse homem diante de Jesus. E foi assim. Quando você coloca um intento no seu coração que não visa só você, e a bênção vem sobre você, e daqui para lá ela é refletida em outras pessoas, Deus está nessa causa. Deus abençoa. E talvez Deus nessa manhã quer limpar os nossos olhos, tirar toda a escama dos nossos olhos, para que além da gente querer alguma coisa para nós, é lícito a gente orar, a gente buscar, mas vamos pensar nas pessoas, como é que a gente pode viabilizar a vida das pessoas. E aí aqueles homens subiram, tiveram maior esforço, e quando Jesus estava lá, eu creio, né, contextualizando de novo, falando, ensinando a palavra, começa aquela quebradeira, caquinho de telha caindo, palha voando, madeira sendo arrastada. O que é isso? Todo mundo deve ter se assustado, mas Jesus já sabia o que estava acontecendo. Nada era capaz de pegar ele de surpresa. Tanto que quando os escribas e os fariseus começaram a pensar no seu coração, nem chegaram a falar, ele falou assim: ó, vocês aí estão pensando nisso, né? Vocês estão pensando por que eu não curo ele e eu estou perdoando os pecados? Porque os escribas perguntavam: por que o Senhor pode fazer isso? Só Deus. E ali Jesus estava tendo a primeira oportunidade de dizer que ele era o Filho encarnado do Pai. Jesus é Deus. Essa é a nossa fé, né? E aí, quando o maior sacrifício, desceram. Aqueles homens desceram. Aí a multidão ficou na expectativa. Agora vai haver uma cura rápida aqui. Jesus, de novo, contraria o que a multidão estava pensando. Falou: tem de bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Aí começou aquele murmurinho. E talvez aqueles próprios homens que fizeram aquela força tremenda, medonha, para poder descer aquele homem ali milimetricamente. Se um soltasse muito, ele caía. O cara era paralítico, não podia se segurar na cama. Ali foi uma operação de guerra para poder descer aquele homem ali. Não sei o peso dele, mas o fato é que aqueles amigos poderiam ter sido frustrados, alguns deles, porque, puxa, nós fizemos esse esforço todo. Jesus agora só fala que os pecados estão perdoados. E na nossa vida é assim. Às vezes a gente quer ver os milagres físicos de Jesus na nossa vida. É um carro, é uma casa, é isso, aquilo. Mas mais importante do que isso, nessa manhã, Ele quer perdoar os nossos pecados. Amém. Que nos aprisionam. Então eu quero dizer para vocês que aqueles homens não desistiram. Eu li essa semana para preparar essa palavra, muitos já devem ter ouvido. O Albert Einstein, a professora mandou chamar os pais dele, viu, Jefferson? O cara mandou chamar e falou: esse menino não concentra, ele não tem capacidade de assimilação. Esse menino não vai dar certo, não. E ele não desistiu. Assistiu um filme de Walt Disney. O Walt Disney foi demitido da empresa, da agência de publicidade que ele trabalhava. Os caras reuniram e falaram assim: ó, você não tem criatividade. Falou para o Walt Disney. Aí no filme mostrou lá, né, que ele saiu
Mas ele escutou aquilo que os amigos falaram, mas não ouviu. Porque a diferença entre você escutar e ouvir, que a multidão está falando com a gente todo o tempo. Nós temos a opção de aceitar ou não. E ele saiu e sentou no meio-fio assim, aí o filho fala que ele deu fome. Aí tinha uma lata de lixo. O cara foi pegar um sanduíche no lixo para comer. Quando ele foi pegar sabe quem saiu debaixo da lixeira? O Mickey Mouse. Olha só, o cara não tinha criatividade, foi embora. Mas ele não ouviu a voz daqueles amigos lá que queriam jogar ele para baixo. Assim é a nossa vida. Nós temos que dar voz às promessas de Deus na nossa vida. Nessa manhã Ele quer nos livrar daquilo que é a paralisia, daquilo que são as coisas que nos impedem, né? A gente estava conversando hoje, pela manhã eu e a Samira no café. Aliás, é muito comum, né? Porque só moro eu e ela, a gente conversa muito. A gente conversa muito em todos os cafés da manhã. Mas eu estava compartilhando hoje, e isso é muito interessante. Porque, às vezes, a gente quer mesmo ver de Deus os milagres, aquela coisa estratosférica, assim, aquele negócio, como os políticos dizem aí, né? Aquele show pirotécnico. Às vezes era muito mais fácil para a gente ver Jesus ali quando desceu, falou, levanta agora. Aí aquela maca saía voando, ele falava, abre um espaço aí, tá vendo? Ele vai andar agora. Não aconteceu nada disso. Jesus tratou daquilo que é mais importante na vida dele. E talvez o que é mais importante na nossa vida, talvez não, com certeza. E às vezes a gente não pode tirar os olhos disso. Deus nessa manhã quer nos curar. Amém. Das nossas deficiências, da nossa paralisia. Amém. Ele quer fazer com que nós sejamos livres para sermos bênçãos na vida da pessoa. Mais importante do que aquele homem pôde sair dali, que Jesus falou para ele, olha, agora para mostrar para esse povo aqui, que o mais importante não é curar você fisicamente. Os seus pecados estão perdoados, porque o nosso Pai, a Bíblia diz que os nossos pecados já foram perdoados por Cristo Jesus. Se Cristo tivesse ouvido as ideias da multidão, das pessoas que estavam com ele ali, em alguns momentos, homens de Deus, a gente vê na vida de Pedro, se Jesus Cristo tivesse ouvido Pedro, naquela ideia errada que ele deu, falou, mestre, você já fez muita coisa, está cansado, não entra nessa parada desse pessoal não, poupa-te, não precisa fazer mais isso, todo mundo já sabe que eu sou o Salvador do mundo. Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Se Cristo não tivesse morrido por nós, era vã a nossa fé. E se ele não tivesse ressuscitado, não tinha motivo nenhum de estarmos aqui, nessa manhã adorando, como o Léo falou, a gente ser incomodado pela misericórdia de Deus para ser trazido até aqui. Se ele não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé. Se ele tivesse ouvido as ideias erradas daquelas pessoas que pediam para que ele desviasse desse propósito, não, mas ele falou, foi para isso que eu vim, arreda-te de mim, Satanás. E nessa manhã Deus Ele quer regular o nosso foco, para que a gente tire os olhos dessa dificuldade, dessas amarras que estão nos prendendo. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas parece que a gente se sente paralisado. Quantas vezes a gente às vezes quer empreender alguma coisa em Deus e a gente fica paralisado e daqui a pouquinho a gente desanima. Quero dizer para você nessa manhã, não desista, não desista. Às vezes você, esposa, está vindo aqui sozinha. Tem muito tempo que você está vindo aqui e fala, pastor, eu estou vindo aqui sozinho, meu marido não toma um jeito, não me acompanha. Eu falo para você, não desista. Deus está no controle. Às vezes seu filho está metido naquelas coisas erradas lá e você está apavorado. Não desista, creia que esse menino é filho da promessa. Deus tem um propósito, tem um plano na sua vida. Às vezes a gente fica pensando, eu queria um emprego, já tem 6 meses que eu estou procurando um emprego. Mas não desista, Deus ele vai prover todas as suas necessidades. É promessa da palavra de Deus. E nessa manhã eu quero dizer para você, não desista, siga em frente, porque aquele que está conosco, aquele que vive em nós, ele está mais preocupado em nos sarar das nossas angústias, daquilo que aprisiona a nossa mente e o nosso coração, do que propriamente fazer com que a gente levante. E foi maravilhoso, porque naquele dia, Jesus falou para aquele paralítico, olha, levanta, toma a sua cama aí e vai. Até isso Deus dá condições para a gente. Porque aquele paralítico, ele vinha de uma vida totalmente amarrada.
E Jesus falou com ele: levanta e sai, já tem o movimento. Aquele homem, com certeza, a Bíblia não fala, mas eu tenho convicção de que dali para frente foi uma bênção na vida das pessoas e a satisfação daqueles amigos. E agora eu quero dizer o seguinte, que esse é o nosso Deus que está aqui pela manhã. Não é um Deus tão somente que cura, não é um Deus tão somente que pode arrumar um emprego maravilhoso para a gente, mas é aquele que ainda na falta do emprego, Ele nos sustenta com a sua mão de misericórdia, a sua mão de poder e de autoridade. Eu queria que a gente ficasse de pé agora e nessa manhã você colocasse diante de Deus mesmo. Será que, Léo, enquanto a gente ora aqui, aquela segunda música, acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Que Deus nos liberta, Deus nos traz numa situação de... Porque às vezes nosso corpo está muito bonito, às vezes a gente tem uma saúde muito boa, mas naquilo que é para a gente ser liberto da nossa paralisia espiritual, a gente está preso, a gente está amarrado, a gente está seguro, a gente está numa cama, a gente está num quarto escuro. Mas que nessa manhã o Espírito Santo de Deus venha com muita convicção no nosso coração de que a gente é bênção de Deus na vida das pessoas e que a gente pode contar com amigos. E aí eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria terminar com as últimas perguntas. Qual o grupo de pessoas que nós nos identificamos nessa manhã? Que você acha aí no seu coração? Não precisa responder. Você se identifica com aquele paralítico que estava ali sem poder fazer nada? Às vezes até dava vontade de empreender alguma coisa, mas se sentia amarrado. Ou talvez nós somos um daqueles que estavam na multidão assistindo, querendo ver o milagre, querendo ver tudo acontecer. Ou talvez nós somos um daqueles 4 rapazes que um teve uma ideia mais forte, mais arrojada. Qual desses grupos, dessa história que nós lemos, nós conversamos aqui, que você se identifica? Eu quero lançar esse desafio, mas que você saiba que o mais importante do que isso é que você saiba que os nossos pecados estão perdoados por Cristo Jesus. Não interessa como chegamos até aqui, interessa o que vamos fazer daqui para frente, interessa o que seremos daqui para frente em Deus. E por mais que a gente tenha errado, tenha negligenciado, e nessa manhã há uma promessa de Deus para a nossa vida, é de que os nossos pecados já foram perdoados. E quando a gente tem essa consciência, a nossa vida ela se torna totalmente outra. Lá em 1 João 2,12 diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Nós temos que ter essa convicção. Muitas vezes parece que a gente se esquece disso. E aí a gente fica correndo atrás e esquece de que a doce presença de Jesus é quem conforta, quem consola, quem nos dá sabedoria, quem nos dirige e quem nos diz: não desista. E nessa manhã eu quero ser voz de Deus na sua vida, para que você não desista. Eu não sei como é que cada um de nós veio. Talvez a gente veio muito feliz, a gente veio quase que pedindo a Deus que pudesse abençoar outras pessoas, porque nós estamos muito bem. Mas talvez hoje é um dia daqueles que nós estamos totalmente paralisados nas nossas emoções, nas nossas atitudes. E a minha oração é para que nessa manhã o Espírito Santo de Deus venha como naquele dia, para quebrar os agrilhões, para romper, para arrebentar as cordas, para fazer com que o Espírito de Deus haja com total intensidade na nossa vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, muito obrigado pela sua graça, pelo seu Espírito, ó Deus, e porque o Senhor falou, ó Deus, conosco nessa manhã, especialmente na nossa vida, na minha vida. Eu quero te pedir pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Deus, que o Espírito Santo de Deus venha nessa manhã, nessa hora aqui, ó Deus,
para que nós possamos estar convictos de que os nossos pecados são perdoados, que nós erramos, que nós fazemos coisas que não te agradam, mas a sua palavra nos afirma que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. E nessa manhã, Jesus, nós entregamos, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso coração, os nossos problemas, as nossas inquietações, angústias de alma. Deus, te pedimos que o Senhor nos capacite a perdoar, sermos mais compreensíveis, ó Deus, a buscar do Senhor a orientação, para na hora que a gente for falar aquela palavra que vai machucar o nosso cônjuge, vai afetar o nosso filho, vai agredir o nosso amigo, nós possamos ter esse filtro do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Deus, nós te pedimos, nós te agradecemos por cada vida aqui. Nós agora declaramos, ó Deus, que a bênção do Senhor, Deus, a graça de Jesus e a unção do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Tenhamos uma semana, Deus, na tua presença, liberto, ó Deus, de todas as amarras, daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos paralisa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis aceitar. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Declare mais uma vez, Jesus. Aleluia.